Olá a todos, meu nome é Valquíria, eu estou na gerência do CERSA Nordeste e hoje vim falar para vocês um pouco sobre agitação psicomotora e o surto psicótico. Antes de começar a falar especificamente, eu trouxe alguns conceitos que eu acho que são importantes. Então, a agitação é a elevação da atividade motora e cognitiva, uma inquietação e irritabilidade e respostas exacerbadas a estímulos. A agressividade é o ato intencional que causa dano físico ou mental a outra pessoa, pode ser verbal ou física. E violência é o ato agressivo que causa dano físico a outra pessoa. Então, quando a gente está pensando, no risco de violência, é muito comum as pessoas dizerem, acreditarem que a questão da violência é intrínseca de um surto psicótico. E o que a gente vai ver, é que a questão da violência ela tem relação, na verdade, com outras questões, muitas vezes questões externas, ao usuário. Então, a gente vai ver, que situações que envolvem violência geralmente está associado ao uso de substâncias psicoativas, a história anterior daquele usuário de violência sofrida ou cometida, abuso e violência sofrida na infância e adolescência, fatores sociodemográficos como sexo masculino, ser jovem, desvantagem socioeconômica e educacional, fatores contextuais como o ambiente, culturas que valorizam a violência, o estigma e preconceito, tem um fator aí importante, e a exclusão social e econômica. Então, o que a gente vê é que a questão do diagnóstico em si, ele não tem uma relação direta com o risco de violência. Então, acho que isso é importante, porque muitas vezes a gente vê essa fala, o paciente é violento, olha, ele é psicótico, ele é esquizofrênico, qualquer tipo de agitação, a gente vê as pessoas às vezes interpretando como sendo um surto psicótico, então é importante aí, eu acho que a gente ter essa clareza. Então, quando eu vou fazer uma avaliação do paciente, tem dois pontos que eu acho que são importantes. Primeiro, a avaliação diagnóstica, É preciso clarear aquele quadro que o usuário apresenta, de agitação. Tem relação com o quadro psíquico ou é em decorrência de algum quadro clínico, orgânico que ele apresenta? Esse diagnóstico é fundamental para que a gente possa saber qual caminho que a gente vai estar percorrendo na abordagem a esse usuário, E avaliar se há o risco de violência ou não, para que a gente possa tomar, atitudes, para que a gente possa manejar aquela situação, aquela cena, de forma com que a gente evite, que o usuário ou outras pessoas fiquem em risco. Então, quando eu penso na avaliação diagnóstica, eu estou pensando na causa daquela agitação psicomotora. Então, eu vou pensar se o quadro, se caracteriza por uma questão psiquiátrica ou se caracteriza por uma questão orgânica. É importante a gente lembrar que o transtorno psiquiátrico, ele é um diagnóstico de exclusão, Então, é importante a gente sempre pensar, primeiro, se há uma causa orgânica para aquele quadro, Então, acho que isso é um ponto importante. Quando é que eu vou suspeitar que possa ser um quadro orgânico? Então, início agudo dos sintomas, geralmente o que a gente vai ver é que um quadro psicótico não acontece de maneira abrupta. Geralmente o usuário vai apresentando algumas alterações de comportamento, algo às vezes vai aparecendo no discurso dele, muitas vezes pode passar despercebido, mas algo ali vai acontecendo, Dificilmente a gente vai ver um início abrupto dos sintomas e principalmente já com quadro de agitação psicomotora, por exemplo. Outro ponto que chama a nossa atenção é que os sintomas flutuam. Então, às vezes, o paciente está melhor de manhã, ao longo, vai entardecendo, ele começa já com um quadro de confusão mental, uma desorientação. Então, é importante a gente ver aí
se os sintomas eles flutuam, se tem períodos do dia em que eles ficam mais intensos, menos intensos. Tá? Primeiro episódio e a ausência de diagnóstico psiquiátrico prévio, principalmente quando associado ao início agudo dos sintomas. Tá? Idade avançada é que a gente vai considerar um avançado nem tão avançado assim, né? Ou seja, pessoas que têm um primeiro surto após os 40 anos, a gente tem que fazer uma investigação mais cuidadosa, né? Porque pode ser orgânico. Doença clínica pré-existente, uso abusivo de substâncias psicoativas, alucinações não auditivas, e aí principalmente as visuais, as táteis, né? Isso pode estar indicando aí para a gente um quadro orgânico e sinais e sintomas neurológicos. Então, qual que é o principal objetivo de um manejo de um quadro de um paciente em agitação psicomotora? Primeiro, reduzir o sofrimento do paciente. Né? Há ali um quadro de sofrimento que está sendo manifestado muitas vezes naquele quadro de agitação psicomotora. Então, reduzir o sofrimento do paciente, reduzir o risco para terceiros, né? Ajudar o paciente a conseguir manejar suas emoções e o seu comportamento, né? E evitar danos ao paciente. Quando eu vou fazer, então, o manejo na agitação psicomotora, eu tenho duas formas. Eu tenho medidas não coercitivas e medidas coercitivas, tá? Lembrando que as medidas não coercitivas, aquelas que contam com a autorização do usuário, né, que contam ali com uma negociação que eu consigo fazer com ele, elas devem ser sempre utilizadas de maneira prioritária. Tá? As medidas coercitivas, elas devem ser usadas em último caso, elas não devem ser priorizadas na abordagem ao usuário. As intervenções, né? Então, a gente sempre analisar se é prudente estar sozinho com o paciente em uma sala, né? Se esse paciente já está apresentando um quadro de agitação psicomotora, se a gente avalia que há um risco de agressividade, né? É importante que esse profissional não faça essa abordagem sozinho. Evitar deixar o paciente sozinho com os familiares, às vezes tem um profissional ali perto, até para observar se esse paciente, né? É muito comum os usuários, as questões delirantes estarem muito voltadas para os familiares, que são aquelas pessoas que têm um vínculo mais próximo com esse usuário. Então é importante também porque em algumas situações a gente vê que o próprio familiar, né, às vezes esgotado, né, ali por aquela relação, às vezes que vem conflituosa de muito tempo, instiga também o usuário a aumentar ali o seu quadro de agitação, a ficar mais irritado. Então é bom que tenha sempre um profissional por perto, estar atento à postura profissional. Então, o profissional ele deve sempre tentar ser claro, usar frases curtas e objetivas. Vamos lembrar que o paciente ele pode estar ali sendo, né, invadido por várias ideias delirantes, por vivências alucinatórias. Então, sermos claros e objetivos, né? Isso ajuda muito aí na interlocução com o usuário. Escutar, permitir tempo e espaço para a fala do usuário, procurando delimitar ali o problema e conflito central a partir dos enunciados, né? E não ser reativo. Lembrar que aquilo que o usuário às vezes vai falar com você, né, não tem a relação direta com você, mas com a interpretação que ele está fazendo daquela situação, né? Então, a gente tem sempre que se colocar numa posição de escuta, de tentar compreender o que está acontecendo, sem sermos reativos, às vezes, a algumas ofensas que o usuário pode estar fazendo, né? Fazer ao profissional. Então, a gente deve evitar, né? Sempre que o usuário ele fique, que ele se sinta acuado, então a gente evitar
na negociação, colocar alternativas do tudo ou nada, ganhar ou perder, né, porque isso faz com que a pessoa se sinta acuada. Em caso de pacientes psicóticos, não se esquecer de que estarão atordoados por delírios e alucinações, né, como eu já falei, então jamais devem ser depreciados ou confrontados. Cada caso haverá uma resposta singular, porque o que leva aquele sujeito a ter uma agitação psicomotora é sempre do ponto de vista singular. Se a gente pensa num quadro psicótico, né, que esteja desencadeado por uma questão delirante, apesar do sintoma ser o mesmo, o delírio, né, a gente sabe que o conteúdo deste delírio ele é muito singular para cada sujeito. É por isso que a escuta do profissional ela se faz tão importante. Porque para que eu possa tentar compreender o que levou àquela agitação psicomotora, né, principalmente em quadros ou psicóticos, que a causa seja, né, psíquica, é o sujeito que vai me trazer informações para que eu possa tentar abordar aquela questão da maneira mais singular possível. Tá? E não intervir somente no usuário, muitas vezes o que está, né, causando aquilo, e sendo algo da realidade ou não, né, pode ser uma questão delirante, tem a ver às vezes com o entorno que o usuário está. Então a gente também nós temos que saber intervir na rede familiar, social, né, e não restringirmos as intervenções ao usuário em crise. E o profissional ele tem que tentar controlar, né, aí os elementos não verbais da comunicação do profissional para com o usuário. Então a gente toma cuidado na forma com que a gente vai falar, né? Qual que é o tom, a cadência, o ritmo, né? Então vamos lembrar lá que eu falei que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não deve, né, confrontar o usuário. A forma com que eu falo, né, ele vai desse tom. Eu posso chegar para vocês e falar bom dia, eu posso falar bom dia, eu posso falar bom dia, né? Cada uma dessas formas com que eu falei transmite uma mensagem. Então é importante a gente estar atento a isso. Evitar posturas defensivas ou confrontadoras. Posicionar-se ao mesmo nível do paciente. Né? Isso é um risco, né, que o profissional corre de acabar tomando para si algumas questões que o usuário pode trazer ali naquele diálogo. Evitar olhar ou expressão facial de intimidação ou reprovação. Manter uma distância segura, evitar tocar a pessoa, né? Às vezes a pessoa está com várias questões delirantes, o toque pode ser, né, uma questão complicada para ela, pode desencadear, né, um ato violento, e atentar para os aspectos não verbais da própria pessoa. Às vezes o usuário está ali te dando sinais, ele não está falando, mas ele está te dando alguns sinais. É importante estarmos atentos, né, para conseguirmos identificar aí quais esses sinais não verbais que o usuário pode estar passando para a gente. Tá? Então é importante a gente pensar que o profissional ele deve tentar conectar-se ao afeto do usuário. Né? Conectar-se ao afeto do usuário é tentar compreender, né, o que se passa com aquele usuário, para que a nossa resposta, a nossa intervenção, né, o manejo possa ser da forma mais assertiva possível. Né? Então, a gente tem sempre que pensar o que levou aquele usuário ao serviço, né? E o que faz aquele usuário sofrer. Então, isso são assim, pontos importantes aí na nossa investigação. Então, chamo atenção aqui para alguns pontos. Primeiro, grande parte da agressividade e violência do ambiente psiquiátrico ocorre na interação usuário-equipe. Né? Então, a gente tem que pensar, aquele usuário que tem um quadro de agressividade, ato de violência, principalmente se isso acontece de maneira mais recorrente na unidade, a gente tem que pensar qual é a relação que esse usuário estabeleceu com aquele serviço, com aquela equipe. Né? Apesar de eu estar falando aqui qual que é a relação que o usuário estabeleceu com aquele serviço, com aquela equipe, é claro que aquela equipe, aquele serviço,
né, tem é um ator importante, né? Qual que é a relação que se estabelece com os usuários, né? Qual que é a relação que se estabeleceu com aquele usuário? Então, isso é um ponto para as equipes sempre se perguntarem, né? Em situações de agressividade e violência dentro do serviço, qual é a relação que aquele usuário construiu com aquela equipe? A taxa no uso de medidas como a contenção não está relacionada à gravidade dos casos, mas à cultura da instituição e ao perfil das relações equipe-usuário. Como é que as equipes, como é que uma determinada equipe percebe um usuário? Isso faz toda a diferença. Como é que a equipe ela lida com o usuário ou com os usuários? É isso aí, isso mostra pra gente, olha que importante, que a forma com que nós lidamos, tratamos, manejamos a situação, vai fazer toda a diferença aí, se a gente vai usar um número maior de contenção ou não. A violência e a agressividade ocorrem geralmente na implantação de medidas que não contam com o consentimento do usuário. Então, se a gente lembrar, eu já falei que a nossa prioridade é sempre tentar intervenções não coercitivas, Porque a própria tomada de decisão de uma intervenção coercitiva pode desencadear aí um quadro de agressividade, levando a uma violência, tá? Porque, inclusive, é um ato violento com relação ao usuário, Então, ele possivelmente vai responder também de maneira violenta. Então, sempre priorizarmos as intervenções não coercitivas. Tá? Medidas coercitivas são frequentemente implantadas com objetivos de retaliação ou comodidade da equipe. Eu não estou dizendo que em algum momento elas não tenham que ser tomadas, mas às vezes elas são tomadas porque é mais fácil para a equipe. A equipe ocupa uma certa posição de poder, e isso consegue fazer ali uma intervenção até inclusive mais rápida. Mas será que é o tipo de intervenção que a gente quer? Que ela seja usada, mas quando se fizer realmente necessário. As não coercitivas, em que eu tenho que conseguir o consentimento do usuário, em que eu vou tentando manejar ali aquela situação a partir da palavra, dá mais trabalho, mas é mais assertiva e mais respeitosa com o usuário. Então, aqui algumas situações de risco. Paciente agitado, passível de controle pela equipe, aparentemente sem risco de agitação psicomotora. Então, aqui algumas dicas que a gente pode pensar. Manter o paciente longe dos demais, então colocar esse usuário no local mais tranquilo, um pouco mais isolado, que não tenha aquele um contingente grande de usuários indo e vindo, ou seja, o que eu estou querendo fazer com isso? Diminuir os estímulos externos. Então, a gente pode escolher um quarto, um refeitório, uma área externa que esteja mais tranquila. Tentar uma comunicação terapêutica para ajudar a acalmar e tentar obter a colaboração do usuário. Tá? Oferecer líquidos, alimentos, higiene, itens de conforto, se for o caso, e avaliar a necessidade de uma intervenção medicamentosa. Tem situações em que a gente ali, pelo próprio manejo, a gente consegue reverter aquela situação. Outros não, outros às vezes a gente vai precisar aí da ajuda de uma medicação para conseguir tranquilizar o usuário. Paciente gravemente agitado. Nessas situações, a gente vai pensar em ações preventivas que precisam ser tomadas para que não haja aí uma situação que coloque o usuário e terceiros em risco. Então, nesses casos, a gente possivelmente vai precisar de uma intervenção medicamentosa mais emergencial, tá? Manter o usuário afastado dos demais, acompanhado de profissionais
da equipe, pensando naquela lógica, né, de diminuir os estímulos, de conseguir manter assim, o foco ali na relação profissional, usuário, na tentativa de fazer ali alguma construção possível. Abordar o usuário de forma direta, tranquila e firme, objetivando acalmar e colocar alguns limites. Tentar contato terapêutico para ajudar o paciente a controlar a sua agressividade. Fazer contenção mecânica emergencial, caso seja necessário, caso haja um risco iminente para o usuário ou para terceiros. Tá? E liberar o paciente somente quando tranquilo e feita a avaliação devida. A gente lembrando que isso tudo tem sempre, né, que ser registrado aí, no prontuário. Então, as restrições físicas. Primeiro, é uma medida protetora para o paciente e outras pessoas, como eu já falei. Deve ocorrer sempre no contexto do tratamento, tá? Então, eu não devo estar fazendo uma contenção porque o paciente, o plantão está agitado e o paciente está ali demandando muito, então vamos fazer uma contenção para que a equipe consiga trabalhar de maneira mais tranquila. Não. Né? Então, a gente tem que lembrar que a contenção física, né, mecânica, ela deve acontecer dentro de um contexto do tratamento. Há um risco iminente para o usuário ou para as outras pessoas. Tá? Então, isso é importante. Restringir-se ao período estritamente necessário. Né? Sempre fazer o registro. É importante tentar compreender qual que foi o motivo daquele comportamento, para que isso possa ser tratado, né? Junto ao usuário ou se tem a ver com o seu contexto social familiar. Realizar em condição técnica sempre, né, gente? Em condição técnica adequada. Então, uma condição técnica, né, ideal, adequada, seria uma equipe com 5 pessoas, né? Porque cada profissional ficará responsável por um membro, né? Pela perna direita, perna esquerda, braço direito, braço esquerdo, e a quinta pessoa é aquela pessoa que vai estar coordenando ali essa intervenção. Então, sempre certificar-se de que o paciente não porta arma ou instrumentos que possam oferecer risco. Os participantes formam um círculo, então, em torno do paciente, e quem vai dar o início, né, assim, aquele momento realmente da contenção, é o líder do grupo, é aquela pessoa que vai estar abordando o paciente. Então, é esta pessoa quem determina o momento exato da contenção. Essa pessoa aí que está liderando o grupo, ela se responsabiliza pela cabeça e tórax, e os demais responsabilizam cada um por um membro, né? Quem vai se responsabilizar por cada membro, é importante que isso seja determinado previamente. Se é determinado previamente e a equipe faz, né, a intervenção de maneira sincronizada, a chance, né, de o usuário se machucar ou algum membro da equipe se machucar, ela vai ser diminuída. Né? Uma vez, né, conseguido fazer aí a imobilização do usuário, vai levá-lo para a cama, deitá-lo, né, e fixar firmemente os pulsos e tornozelos na cama. Observar a técnica de contenção para não apertar excessivamente, ou seja, para não garrotear os pulsos e tornozelos, né, porque podem causar lesões aí que podem ser, inclusive, irreversíveis, causando, inclusive, a perda do membro. Então, em agitação grave, a gente, né, primeiro vai conter pulsos e tornozelos, né, se não foi o suficiente, acrescentar contenção nos braços, não foi suficiente, acrescentar contenção nas pernas, né, e por último no tórax, que é uma contenção que causa, né, traz um risco maior. E sempre lembrar, monitorar dados vitais e perfusão dos membros sobre restrição. Geralmente, se a gente está falando aí de uma contenção por causa de uma agitação psicomotora, né, ela vai ser seguida por uma contenção química. Né? Então, quando eu penso numa contenção química, numa medicação, né, o que eu estou querendo com essa medicação? Diminuir a ansiedade, uma tranquilização rápida e interromper aquele quadro de agitação.
agitação psicomotora, porque são medicamentos que vai trazer aí um certo nível de sedação daquele paciente, tá? Uma vez feita a contenção física, esse usuário precisa de alguns cuidados. Então, manter um membro da equipe continuamente com o paciente. Vamos lembrar que uma pessoa em contenção, ela fica sujeita a riscos, né, que podem acontecer. Riscos clínicos, riscos que podem vir advindos de terceiros, né? Isso não é só uma contenção, não só física, a química também, né? Basta a gente ver aí na TV os noticiários que a gente vai ver que, inclusive, situações fora do ambiente psiquiátrico, né, pacientes com um grau de sedação, uma contenção química, acabam ficando muito vulneráveis aí à ação de terceiros, tá? Então, tem sempre que ter alguém da equipe próximo àquele usuário. Explicar novamente ao paciente o motivo da contenção e avaliar possível compreensão. A gente vai avaliar se ele compreendeu, mas mesmo que eu avalie que ele, naquele momento, não está conseguindo compreender, é importante que seja explicado ao usuário o motivo da contenção, tá? Muitas situações que eu mesma já vivenciei, às vezes parecia que o usuário ele não tinha condições de compreender, mas depois, em um outro momento, ele se lembra de algumas coisas, né? Assim, e isso é fundamental, tá? Então, sempre explicar para o paciente por que né, aquela contenção está acontecendo. Precisa ser feita uma avaliação periódica da contenção, né, de acordo com o protocolo da unidade, e sempre estar atentos à hidratação e alimentação desse usuário, a higiene, mudança de decúbito, né, vestimento e proteção adequada à temperatura do ambiente, né, e a necessidade de eliminação que esse usuário apresenta. Quando a gente vai remover, né, a contenção, a gente precisa, primeiro, avaliar se o paciente já não oferece mais risco para ele e para terceiros, né? E aí a gente, o mais adequado é não tirar a contenção toda de uma vez, não, é a gente tirando gradativamente e avaliando o quadro daquele usuário, né? Então, retira a contenção do tórax, retira a contenção de um membro inferior, do outro membro inferior, né? Dá sempre um intervalo curto, né, entre uma descontenção e outra, para que a gente possa avaliar ali se existe um risco para o usuário ou para terceiros, né? E por fim retirar, né, ambas as contenções dos membros superiores. A contenção, ela é uma intervenção, ela é um ato que traz riscos, né? Então, a gente tem sempre que ficar atento, né? Há uma sedação intensa, lembrando que o meu paciente está em agitação psicomotora, foi feita uma contenção física e foi seguida, né, de uma contenção química. Então, a gente tem que observar se não há, né, se esse usuário não está com uma sedação intensa. Se há, né, assim, ficar atento aos sinais vitais, esse usuário ele pode apresentar uma hipotensão, principalmente dependendo do tipo de medicamento que foi utilizado, né? O risco de aspiração, né, em caso de vômito, então, assim, isso, a equipe, esse profissional que vai ficar continuamente com o usuário tem que estar muito atento a isso, né, porque o paciente, muitas vezes, ele pode estar no nível de sedação que ele não vai conseguir fazer proteção de via aérea, então, ele pode aspirar, né? Esse usuário, ele pode estar sujeito a uma agressão física, né? Ele pode ter se envolvido em algum conflito com algum outro usuário naquele momento da agitação, e isso pode, né, o outro pode querer revisar alguma coisa do tipo, então é importante preservá-lo, né? De abuso sexual, a pessoa fica completamente vulnerável, e sempre estar atentos ao risco de garroteamento dos membros, tá? Então, aqui tem um esqueminha que eu acho bem interessante, que o Felipe Carvalho fizeram, e eu coloquei aqui pra gente, que é uma visualização rápida, né? Então, paciente agitado e agressivo. Primeiro eu vou fazer uma avaliação. Tem condição médica geral? Ou seja, tem um quadro orgânico? Tem algum quadro de intoxicação?
né, ou uma possível abstinência? Há necessidade de uma tranquilização rápida, né? Então, primeira medida que eu vou tomar são medidas não coercitivas. Então, intervenções ambientais, comportamentais, desescalonamento daquele quadro de agitação e agressividade verbal. Então, um desescalonamento verbal. Conseguir o controle do quadro? Se sim, vai ser feito o monitoramento do usuário, né? Vai completar a avaliação com calma e vai planejar um tratamento específico. Não, eu não consegui, né, um controle do quadro. Primeira coisa que a gente vai avaliar, este usuário, ele está cooperativo? Se ele está cooperativo, a gente vai pensar em fazer uma contenção mais química, né? Não necessariamente para sedar o usuário, mas para a gente conseguir controlar a ansiedade, controlar um pouco o quadro de agitação. Então, vai ser dada uma medicação, o paciente está cooperativo, a gente investe no medicamento via oral e depois a gente vai monitorar o paciente, né, completar a avaliação e planejar o tratamento específico. Não, ele não está cooperativo, né? Nesse quadro, se tiver risco para este usuário, para terceiros, a gente vai pensar em uma medicação e também uma contenção física, né? E aí essa medicação muitas vezes pode ser uma medicação parenteral, né? Porque ele pode se recusar a fazer uso da medicação via oral. Então, neste caso, a gente faz essas intervenções, né, coercitivas, e a gente vai depois monitorar o paciente, completar a avaliação e planejar o tratamento específico. Tá? Então, eu acho que esse esqueminha, ele resume isso que eu venho conversando com vocês. Tá? E um ponto que eu acho que é chave, né? O usuário, né, ele precisa se sentir protegido, escutado pela equipe, por aquela instituição, né? Quando isso acontece, a necessidade de intervenções mais coercitivas, elas diminuem, né? Então, lembrem-se sempre, né? Principalmente aqueles usuários que já são conhecidos do serviço, né? Quadros de violência têm uma relação particular com qual que é a relação que aquele usuário estabelece com aquela equipe, com aquele serviço, né? E qual que é a relação que aquele serviço e aquela equipe estabelece com aquele usuário, tá? Então, é importante que o usuário se sinta seguro, né? Para que ele possa confiar, né? Que as nossas intervenções serão assertivas, tá? Bem, eu espero ter contribuído aí com vocês. Um forte abraço a todos.